pessoal! Eu sou a Lívia e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nossa convidada é a Marilza. Olá, Marilza! Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer umas perguntinhas para você. Você está preparada? Oh, preparadíssima! Então vamos às perguntas. Primeira pergunta: quando você decidiu ser professora? Olha, eu decidi ser professora no 3º ano do ensino médio. Eu tinha uma amiga que ela adorava essa ideia de ser professora e eu, muito amiga dela, minha melhor amiga, a Ana Lúcia, se um dia ela me assistir aqui nesse vídeo, ela vai ficar toda encantada. Ela foi a responsável por escolher essa profissão, porque na verdade eu ia ser médica. E eu já tinha passado em medicina. Então, eu optei depois por fazer pedagogia, me formei, depois fiz um pouco de psicologia, psicopedagogia e fui fazendo outras áreas aí do conhecimento. Então vamos à segunda pergunta. Como é ser uma professora? Uma professora precisa estudar bastante. Não é uma profissão fácil nesse sentido. Você precisa estar sempre lendo, sempre escrevendo. Você tem que ter muito também encantamento com o que você faz. Se você não é encantada com o que você faz, você não é uma boa professora. Para ser professora, antes de tudo, a gente precisa ser uma boa educadora. A gente tem que reconhecer cada um de vocês, que são os nossos alunos, como pessoas, antes de tudo. A gente precisa acolher vocês em todos os sentidos, nas emoções, o dia que você está um pouco mais triste, o dia que você está um pouco mais nervosa com alguma situação, compreender essa situação e saber encaminhar você para poder ir para o estudo de uma maneira mais concentrada, com foco, com vontade. Então a professora também tem que ser alegre, ela tem que chegar com vontade na sala de aula, ela tem que chegar com energia, então ela tem que manter essa energia, essa força dentro dela todos os dias. Não é fácil. Não é fácil. Porque às vezes a professora também fica triste, a professora também fica cansada. Tudo isso às vezes interfere também no trabalho da professora ou do professor, mas a gente precisa, quando está chegando na escola, dar aquela friozinho na barriga, todo dia dá. É igual o ator quando vai entrar no teatro. Ele já é ator há muito tempo, mas ele vai entrar no palco, dá frio na barriga. Nós, professores, também. Será que vai dar certo hoje o que eu pensei, o que eu planejei? Será que todo mundo vai estar atento? Meu Deus, e se eles não estiverem, eu tenho pouco tempo, como que vai ser? Tudo isso a gente pensa ao mesmo tempo. E quando a gente chega, às vezes é tudo diferente do que a gente pensou. A sala de aula é um palco. Muda totalmente todo dia, as coisas mudam. E é isso que é a novidade, né, de ser professora. Você precisa estar sempre inventando e se reinventando. É uma profissão que não cansa. É bem gostoso. Olha, então vamos à terceira pergunta. Como dar aula em uma escola? Escola é diferente de outros lugares. O professor pode trabalhar em centros sociais. Eu mesma já trabalhei em centros sociais com crianças que ficavam na escola no período da manhã, por exemplo, e no período da tarde ficavam lá para ter aula de reforço e para brincar. São crianças que tinham mais dificuldade econômica, né, que as famílias não tinham emprego às vezes, e aí a gente precisava ajudar muito essas crianças. Elas tinham maiores dificuldades na escola, brigavam mais, né? Então elas estavam nesse lugar, no centro, para poder brincar também, porque elas não tinham espaço para brincar no barraco onde elas moravam. Eu já trabalhei também em centros em que a criança ou adolescente era violentado pelos pais, né? Alguém batia neles e eles tinham que ser levados à noite e chegavam nesse, que chamava casa-abrigo, chegavam à noite nesse lugar, só poderiam sair dali e voltar para a família depois que o advogado ou a advogada conseguiam a guarda novamente. Aí é outro tipo de trabalho, é uma casa, eles vêm muito agressivos, ou então vêm muito quietinhos. Ninguém se conhece. Agora, escola é outra coisa. Você já sabe que vai ficar um ano com aquele grupo e o grupo sabe que vai ficar um ano com você. Então a gente começa a fazer um vínculo, que é a relação, e a gente começa a construir coisas juntos. A gente já sabe que a gente tem tempo para as coisas acontecerem, porque vai dar para a gente chegar até dezembro ainda, de janeiro até dezembro. Daí tem muito tempo ainda para a gente fazer as coisas. É um lugar, um espaço coletivo de muita gente, em que a gente aprende muita coisa. Aqui a gente aprende a ser gente, a cuidar do seu corpo, do que você pensa, de como você fala as coisas para o outro, de como você trata os outros. E você também aprende a aprender, ou seja, você aprende coisas de matemática, coisas de língua,
de ciências, de história, de geografia, de educação física, de música. Você aprende informações que você poderia aprender na internet ou em casa, ou nos livros. Mas é diferente quando você aprende com os outros na escola. É muito diferente. Você aprende muito mais na escola. Olha, resposta joinha. Então vamos à quarta pergunta. Você dá aula de qual matéria? E por que você decidiu dar aula dessas matérias, né? Já que você trabalha com mais matérias. Aqui no Giordano Bruno eu fui convidada para dar aula de linguagem, história e geografia. Mas eu já trabalhei em outras escolas com outras áreas. Já trabalhei com matemática, ciências naturais, com aulas com os maiores, né, do Fundamental 2, com linguagem também, né, que se chama literatura ou língua portuguesa. Eu adoro linguagem, essa área, porque eu fiz pós em literatura, adoro ler e acho que a leitura ajuda a gente a ser mais gente, né? A literatura é um tipo de arte, igual pintura, igual fotografia, igual teatro. A arte faz a gente sair da mesmice da vida, ou seja, daquele todo dia, aquele arroz e feijão, sabe? De todo dia, tudo a mesma coisa, tudo igual, que sai da rotina. Ensinar, quando a pessoa percebe isso, que ensinar é uma arte, aí ela se encanta com essa profissão. Sim. Então vamos à quinta pergunta. Você é feliz com o que você trabalha? Muitíssimo. Por causa disso, porque eu encaro o trabalho com educação como arte. Então eu me reinvento todo dia. É um jeito de eu não ser sempre a mesma pessoa. A gente acaba se desenvolvendo em vários aspectos, coisas até que a gente não sabia que a gente conseguia fazer. Nossa, eu também consigo falar em público, porque na hora de falar com as famílias, com os pais, a gente precisa falar com o público. Como agora, eu estou gravando aqui um vídeo, então eu nem sabia que eu sabia fazer isso e estou fazendo. A gente vai se reinventando. Multitarefa, né? Na verdade, a gente acaba fazendo muitas coisas, né? É uma profissão com muitas profissões junto, né? Por isso devia ser mais valorizada, eu acho, na nossa sociedade, no Brasil. Você poderia deixar um recado para quem está pensando em ser professora ou professor? Você precisa se encantar com a vida. Você precisa gostar, amar as pessoas. Amar o ser humano. Se você não gosta do ser humano, não seja professor. Aceitar o outro como ele é. Às vezes a gente precisa dar um break na gente para a gente acolher o outro. Aliás, esse é um exercício constante na vida do professor. Ele precisa falar assim, quem vem em primeiro lugar são os alunos. Então, eu queria parabenizar todos os professores que estão assistindo esse vídeo, porque é dia dos professores 15 de outubro, então é por isso que eu quero parabenizar todos os professores. É isso, gente. Esse foi mais um vídeo. Se você gostou, deixa seu like, compartilhe e se inscreva no canal. E muito obrigada pela sua participação. Oh, obrigada, querida, por ter me convidado, Lívia. Até logo, gente. Tchau. Será que a gente... Oh, Jesus! Dá um abraço aqui. Conseguimos mais essa, Lívia? Mais uma empreitada.